Bom, então eu expliquei no primeiro vídeo para vocês sobre a ansiedade e que a ansiedade ela é um mecanismo de defesa que nós temos no corpo para servir como alerta de eventos que vão acontecer, eventos futuros que você desconhece ou de algo surpreso que aconteceu e você não esperava. É diferente do medo, porque o medo é o sentimento que fica. A ansiedade são sensações no seu corpo que vão te provocar a sair do lugar, a se movimentar diante disso. Que sejam pensamentos, sabe? Como que eu faço para isso? Então, por exemplo, uma reunião de trabalho nova, né? Ou visitar a família do namorado pela primeira vez, como eu mencionei no primeiro vídeo. E agora nós vamos entender melhor então sobre a ansiedade enquanto patologia. Segundo o DSM-5, a ansiedade considerada doença, ela vem por toque, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático, eventos também que aconteceu na sua infância, traumas da infância e que na fase adulta despertou o gatilho e você foi lá naquele lugar, naquele momento. Luto, então pode acontecer de você ter uma crise de ansiedade por uma perca muito grande. Pode acontecer por fobia, medos exagerados. Então, uma coisa, por exemplo, é você ter medo de barata e ficar no seu canto. Outra coisa é você sonhar com a barata, é você ter medo a ponto de gritar, é isso te não conseguir fazer você ficar em um ambiente por conta desse medo. Então, se torna uma fobia. Fobia social, crises de pânico que pode acontecer por conta de fobia ou por conta de um estresse ou por conta de uma ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada, que realmente de fato é uma ansiedade que você já não consegue cuidar mais dela e vira crises muito fortes de todos os sintomas que nós falamos no vídeo anterior, que são sintomas que vêm junto com a ansiedade. Também alguns eventos com crianças e adolescentes em ansiedade é muito comum. Na criança, especialmente por não estar conseguindo lidar com eventos da família, então são situações que estão acontecendo na família, a criança sente não consegue lidar com isso, então vem a ansiedade e se vier muito forte, pode sim virar uma patologia. A ansiedade com o adolescente por transição, né? Por mudança dessa fase adulta, por necessidade de estar em um grupo, por situações de distúrbios, como distúrbio alimentar, por exemplo. Essas ansiedades elas vão acontecer e precisam ser investigadas, tá? Então o DSM-5 ele vai dizer esses tipos de ansiedade, mas ele não vai rotular dizendo que é isso e pronto. Ele vai dizer inclusive que é necessário um acompanhamento médico e com o psicólogo. Existem então as formas de cuidar disso, né? Que seria o acompanhamento com o psicólogo, um acompanhamento com o profissional psiquiatra e o psicólogo e somente o acompanhamento com o psiquiatra. Mas o indicado é o quê? É o psiquiatra e o psicólogo para acompanhar você junto nisso, tá? Outra coisa que é importante dizer: desencadeou o toque, desencadeou o pânico, desencadeou a TAG, desencadeou o estresse pós-traumático, mas ele veio por alguma coisa, ele começou por um início. E é por isso que o psicólogo e o psiquiatra têm que atuar junto, é necessário atuar junto. E por que acontece então a ansiedade enquanto patologia? Porque eu desregulo a minha capacidade de controlar, de ter uma organização biopsicossocial. Então, que organização é essa? Eu posso ficar enfurecido com raiva, mas eu consigo depois controlar a minha energia, controlar o meu nível de estresse. Eu posso ficar com muito medo na hora que eu ver a barata, mas eu consigo depois controlar o meu nível de estresse. Eu posso ficar muito ansioso na hora de apresentar um trabalho, mas depois eu consigo controlar o meu nível de estresse. Eu posso ler para não pensar nisso, eu posso tomar uma água para não ficar tão preocupado com a barata, tão nervosa com a barata. Então, isso é possível quando eu consigo regular biopsicossocial, meu corpo, minha mente e o meu convívio social. Quando uma dessas coisas, ou as três, né, que é o que acontece geralmente na TAG, no transtorno de ansiedade generalizada,
Quando as três estão desreguladas ou uma delas, então eu posso vir a considerar já uma doença, uma patologia, e inclusive ela pode desencadear outros eventos, outras doenças, como a depressão, por exemplo, como o burnout, por exemplo. Então, é importante primeiro você conhecer para saber se você se identifica com algumas dessas situações e se sim, gente, não esperar muito tempo, não espera o vídeo 3, o vídeo 4, o vídeo 5. Já procure uma consulta com um psicólogo para falar sobre isso. Até para esse psicólogo poder te dizer, de fato, nós vamos estudar mais, nós vamos investigar mais, ou dizer, vamos trabalhar esse evento? Porque talvez esse evento solucione o que você tem sentido agora.